Bom dia! Estamos apresentando o jornal URSS News, trazendo as seguintes notícias. Encerra-se o regime totalitário constituído por Joseph Stalin, que morre hoje vítima de um derrame. Joseph incentiva a industrialização na Rússia, promovendo a economia soviética. Foi criado um decreto para a abolição das propriedades privadas nas zonas rurais. O uso coletivo das terras desencadeou pouca produção, causando grande fome no povo soviético. O stalinismo, criado por Joseph Stalin, ocorreu na União Soviética desde 1927 até hoje, em 1953. Stalin era membro de um partido comunista e, após assumir o poder, realizou transformações radicais. O regime stalinista transformou esse país em uma grande potência e ajudou os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da morte de Stalin, os crimes cometidos pelo Estado soviético foram denunciados pelo próprio Partido Comunista. Agora eu passo a palavra para minha colega Isabela, que falará sobre a construção do stalinismo. Bom dia a todos, bom dia Breno, obrigada pela palavra. Bom, o stalinismo ele foi implantado de fato quando Stalin assumiu o comando incontestável do PCUS e da União Soviética. Isso foi mais ou menos por volta de 1927. E então iniciou um período de 4 anos de disputas internas pelo partido e pelo país. Essas disputas elas foram totalmente travadas por Stalin, Trotsky, Zinoviev e Kamenev. Muito obrigada, Isabela. Agora passo a palavra para minha colega Maria Eduarda, que falará sobre a industrialização. Bom dia, Brenda. Bom, Stalin pôs sim a economia de mercado e planificou a economia. Foi assim que foi criado um novo plano em 1929. Esse plano tinha metas que deveriam ser alcançadas em 5 anos, depois disso o plano mudaria com outras metas. O plano criou uma grande pressão sobre os líderes e trabalhadores. O governo exigia metas que fossem alcançadas a todo custo, o que criou ambientes de trabalho tensos e como levou os trabalhadores à exaustão. A produção industrial da União Soviética aumentou o número de trabalhadores. Os primeiros planos quinquenais eram áreas pesadas, priorizavam também a produção de energia elétrica. Passa a palavra para ti, Brenda. Obrigada, Maria Eduarda. E agora ficaremos com a Lauren falando sobre a agricultura soviética. Bom dia, Brenda. Bom dia a todos. Junto com o plano quinquenal, Stalin lançou uma reforma profunda na agricultura soviética, chamada coletivização de terras. Com essa reforma, ele aboliu a propriedade privada nas zonas rurais e as terras passaram a ter total controle do governo. Essa medida ficou conhecida por pesquisadores como uma forma de Stalin impor poder, impor controle sobre camponeses. Contudo, houve resistência à coletivização de terras. Por exemplo, quando o governo tomava posse das terras e tudo que havia nela, como as construções, o que eles utilizavam e também os animais de carga e rebanhos. Os grupos que resistiam eram tratados com muita violência e levados aos gulags, que eram os campos de trabalho forçado. Em 1930, aproximadamente 71% da população havia então usado essa técnica de coletivização. Os trabalhadores designados dessas terras deveriam ficar lá sempre e não poderiam abandonar de jeito nenhum. Porém, a resistência à coletivização naquele ano foi muito grande. Mais ou menos 1 milhão de pessoas rejeitaram então essa coletivização. Muito obrigada, Lauren. E agora eu passo a palavra novamente à Isabela, que irá tratar sobre a fome. Bom, a coletivização da terra desestabilizou o funcionamento da agricultura soviética, o que fez com que a produção caísse. Isso gerou muita falta de alimento, ocasionando grande fome em todo o país. Muitos historiadores ainda debatem esse problema da fome e dizem que foi propositalmente do governo soviético para enfraquecer o nacionalismo ucraniano. Esses historiadores também citam que 5 milhões de pessoas morreram de inanição durante a grande fome. Muito obrigada, Isabela. E agora eu passo a palavra novamente à Lauren, que irá tratar sobre os expurgos. Bom dia novamente, Brenda. Bom dia a todos. Então, além de toda a violência causada pela coletivização de terras, o stalinismo também foi conhecido pela perseguição de minorias étnicas e pela paranoia de Stalin em achar que todos queriam derrubá-lo do trono. A década de 1930 foi marcada por expurgos. Os expurgos voltaram-se para vários grupos. Os primeiros grandes alvos foram as minorias étnicas. Stalin perseguia abertamente grupos étnicos com movimentos nacionalistas fortes e fazia então com que várias pessoas fossem para campos de trabalhos forçados ou eram então executados. Os poloneses foram um dos principais grupos atacados pelo stalinismo.
Aproximadamente 85 mil poloneses foram mortos a mando do Estado soviético. A marca da violência stalinista era executar a sua vítima com um tiro na nuca. Ao todo, entre 10 a 20 milhões de pessoas foram mortas. Esse regime acaba hoje com a morte de Joseph Stalin, vítima de um derrame. Ele estava no ápice da sua popularidade, principalmente por conta da sua liderança agora na luta com a Alemanha nazista, em 1945. Agora vamos ouvir um depoimento, então, do atual governante Nikita Khrushchev. Stalin cometeu muitos crimes, matou muitas pessoas com os expurgos. Ele deixou crises, porém também ajudou muito. Principalmente ajudou a ganhar a guerra da Alemanha. Porém, digo para vocês que ele matou muita gente, botou muita gente a trabalhar à força, e mesmo assim o culto dele virou um culto enorme. Digo que vou pôr fim a todo o sofrimento, a todo esse caos, todos os crimes cometidos por Stalin, todas as mortes, não poderão ser recompensadas, infelizmente, mas a violência vai acabar. E é isso. Obrigada. Khrushchev acaba de dar o seu depoimento, então, acusando de vários crimes Stalin e botando um fim, então, a toda essa violência. Muito obrigada pela palavra, Brenda. Muito obrigada a Lauren e a todas as outras repórteres que acrescentaram algo na nossa reportagem de hoje. E o jornal URSS News vai ficando por aqui hoje. Eu sou Brenda Arielle Teixeira e deixo para você o meu muito bom dia. Stalin pôs fim à economia de mercado. O stalinismo ele foi implantado de fato quando Stalin assumiu o comando incontestável do PCOS. Eu sou... Essa é minha voz, oh meu Deus, eu não sei fazer voz de homem. Como é que eu vou interpretar o cara se eu não sei fazer voz de homem? Oh meu senhor, oh meu senhor, oh meu senhor, esse aqui é um microfone, pra quem não sabe, tá? Pelo amor de Deus, vai se informar. Caralho, esse óculos é topzera, meu. Ok, foco lá. Eu sou um homem, tá? Pelo amor de Deus, me respeite, sou governador aqui dessa bagaça. Ai, tô coçando meu bigode. Posso perder o ângulo. Eu perdi o ângulo. Vira um pouquinho mais assim, ok, erguida. Pronto, agora vamos lá. Vai começar. Pela guerra da Alemanha, Stalin já teve muitos erros. Parece que eu tô gripada, meu. E eu sou um homem. Você não é um homem. E eu sou um homem. Que fazer um parque, olha o cabelo aqui, menina, que é isso?